Está de volta e agora eu converso com o presidente da seccional Acre da OAB, Marcos Vinícius. Prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço o convite. A OAB está de aniversário, é isso? Nós já completamos, ainda não comemoramos, vamos comemorar em agosto, que é o mês do advogado, dia do advogado, mas já completamos 85 anos de registro no Conselho Federal. É uma das seccionais mais antigas entre todas e há uma discussão. A gente está brigando para ser considerada a mais antiga entre todas. O nosso registro hoje é 3 de janeiro, se não me engano, de 38. E tem só uma discussãozinha lá, mas a gente vai esclarecer isso o mais breve possível. Há um aspecto simbólico importante, né? Não é que isso vai mudar a história das coisas, mas pelo menos é simbolicamente importante ter essa definição. Nós temos um passado recente, um trabalho intenso na instituição. Então, quando a gente descobriu isso, a gente tomou um susto. Falou, nossa, porque a gente sempre teve aquela ideia de que a OAB realmente renasceu há pouco tempo, há cerca de uma década, no estado do Acre, pelo trabalho capitaneado pelo ex-presidente saudoso Florindo Poeste. Então, quando a gente descobriu isso, falou, nossa, uma seccional que está há 10 anos realmente trabalhando de forma intensa, já com 85 anos de idade, realmente é uma surpreendente. Presidente, eu estava conversando ainda há pouco, no dia a dia, na rotina do jornalismo e tudo, a gente acaba tendo uma certa liberdade para cobrar de várias instituições posicionamentos, né? A OAB é uma instituição que a gente não precisa fazer isso, ela, me desculpe o termo, mas ela já é muito enxerida, ela mesma já se pronuncia sobre determinados problemas, ações que o poder público encaminha e que não dão certo, enfim, a OAB ela é atuante. No Acre, especificamente, me perdoe mesmo, eu não recordo. Pode até ter sido divulgado, mas eu não recordo a OAB ter se pronunciado a respeito dessa questão das pensões dos ex-governadores. Ela já se posicionou sobre o assunto? Já, inclusive... Qual é a posição dela? É contra a pensão dos ex-governadores. Inclusive, desde 2011, nós provocamos o Conselho Federal, que aceitou a indicação da OAB, e ingressou com ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Até presentemente, essa ação ainda tramita lá, pendente de julgamento. Mas desde 2011, a gente deixou bem claro o nosso posicionamento. Por que a OAB é contra? Porque é um equívoco, na realidade. Imagina, olha, o fundo previdenciário é uma espécie de poupança. O brasileiro tem que pagar durante 35 anos, contribuir durante 35 anos para ter um retorno de um valor extremamente injusto em relação ao que contribuiu. Mas os ex-governadores do estado do Acre, não. No máximo 4 anos, porque não precisa sequer exercer todo o mandato. Ex-governadores precisam, no máximo, contribuir 4 anos para receber cerca de R$30 mil. Então, há, logicamente, uma distorção do sistema. Está tirando de um fundo sem ter contribuído. Então, a base principal é essa, entendeu? A Constituição Federal de 1988 estabeleceu todas as regras do sistema previdenciário e essa pensão vitalícia para ex-governadores independentes não se coaduna. O argumento da OAB é contábil, não é moral. Também moral. Esse sistema que eu estou falando, ele retira do cidadão que está contribuindo, você vê essa parte, não só da percepção individualizada do ex-governador, de seus dependentes, ele também retira de quem está contribuindo. Então, nesse aspecto, é um aspecto moral. Você está retirando às custas de quem efetivamente contribuiu. Ok. E quais são as consequências desse posicionamento da OAB? Olha, a partir nós estávamos muito seguros da decisão futura do Supremo Tribunal Federal, exatamente porque depois da Constituição de 88, esse dispositivo que existia na Constituição Estadual, ele era totalmente controverso ao que determina a nossa lei maior. Porém, com a emenda constitucional realizada há pouco tempo pela Assembleia Legislativa, que efetivamente extinguiu esse dispositivo, fatalmente a nossa ação será considerada prejudicada. O Supremo Tribunal ele não analisa efeitos de uma legislação, ele analisa realmente a validade jurídica ou não nesse caso. A partir do momento que não existe mais esse dispositivo considerado inconstitucional, não há mais razão para que o Supremo analise e julgue essa situação. O que vai acontecer?
Cada caso vai ter que ser analisado de forma isolada, porque são situações E distintas. já tá acontecendo isso, né? Tem pensão que, por exemplo, que foi constituída antes da Constituição de 1988. Então, é um regime jurídico diferenciado. Tem pensão que veio na Constituição Estadual de 89, já foi constituída a pensão para ex-governadores. No governo Oleycan Meli, ele extinguiu. No governo Jorge Viana, ele revitalizou essa pensão. Então, tem situações de pessoas que estão recebendo já depois da emenda. Então, cada caso vai ter que ter um tratamento individualizado para realmente saber qual situação se coaduna ou não com a Constituição Federal. E essa questão desse tipo de pensão, como é que é em outros países? A OAB fez essa... Não, assim, alguns estados, eu posso dizer, alguns estados têm, todas elas estão sendo impugnadas pela OAB. O que eu posso analisar? Assim, a falta de fundamentação. De início citaram situações, por exemplo, olha, um chefe do executivo se indispõe, larga a sua profissão, se dedica à causa pública. Hoje em dia isso realmente não repercute mais. É uma desculpa amarela, né? Primeiro que ninguém entra forçado na vida pública, né? Segundo que você sabe o ônus que você enfrenta quando ninguém é eleito impunemente, digamos quando assim. se disponibiliza uma situação dessa. Então você não pode argumentar de modo algum uma situação dessa. Realmente não tem mais viabilidade esse tipo de pensão na altura do campeonato. Bom, presidente, hoje o Acre vive um momento na área de segurança pública bem complicado, bem delicado. Como é que a OAB tem visto essa nova situação que envolve facções criminosas, brigas por território? Esse é um cenário relativamente novo, principalmente com os atores atuando da forma como estão. Que consequências isso traz para a OAB? De forma muito agressiva e organizada. Certa época eu convidei o professor Cândido Bittencourt, professor, mestre e doutor da Universidade Federal do Ceará, para dar uma palestra na OAB. Aquela discussão estava muito latente a respeito da maioridade penal. E ele começou a palestra dele com uma expressão que me chamou muita atenção. Ele começou a palestra dele dizendo assim: a criminalidade venceu. Que não só no estado do Acre, o país está numa situação crítica em relação à segurança pública. Cada estado, cada região com a sua característica, o Rio de Janeiro com as favelas, com a questão do tráfico de drogas, São Paulo com as explosões das agências bancárias. Realmente a demonstração de descaso de anos e anos do poder público, sem uma política efetiva de segurança, sem uma política efetiva de controle das nossas fronteiras, quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros de fronteira, seca ou não, totalmente descobertas. E o estado do Acre não foge dessa realidade. Do contrário, nós temos uma situação que foi realmente menoscabada pelo poder público federal durante muitos anos, que é essa nossa tríplice fronteira. Estado do Acre, o Brasil, via Estado do Acre, faz fronteira com os dois maiores produtores de cocaína do mundo, Bolívia e o Peru. E a gente tem um contingente hoje, por exemplo, de menos de 100 agentes federais. Por que a OAB, por que a OAB não pressiona o governo federal para que nós tenhamos aqui na região de Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, os melhores quadros do Exército Brasileiro, os melhores quartéis? Estive presente agora no Colégio de Presidentes de Seccionais da região norte, que tem muito essa característica. Nós temos muito problema de tráfico de drogas, de tráfico de diamantes, de minérios, de pessoas, realmente pela região amazônica, muito isolada, tem essa dificuldade de controle nessa situação. E fizemos uma carta, assim, e já a OAB do Estado do Acre, já por algumas oportunidades, se manifestou nesse sentido, dessas fronteiras abertas, como eu disse, menos de 100 agentes federais, nós não temos um veículo aéreo para controlar as fronteiras, realmente fronteiras abertas. O que acontece? O Estado do Acre, que outrora era corredor de drogas, hoje é um mercado intenso. Já tivemos notícias, por exemplo, de apreensões de toneladas de maconha que não estavam transitando pelo Estado do Acre, pelo contrário, não estava sequer saindo da Bolívia e do Peru para o centro-sul do país. Estavam vindo da fronteira lá de Corumbá, ou seja, do Paraguai, para o Estado do Acre. Foi a maior apreensão de maconha até a época. Aí você chega, passa ali em frente ao 7º BEC, aquele soldadinho pintando o meio-fio. Né, uma situação dessa, as Forças Armadas poderiam estar assim protegendo nossas fronteiras de forma efetiva. Exato. A gente precisa ter um maior controle. E o que acontece hoje, depois de tantos anos exatamente de leniência? A sociedade totalmente refém
Quer dizer que a OAB já fez essa cobrança? Já fizemos essa cobrança. Quem é que hoje não foi vítima ou não conhece alguém próximo de uma vítima de um assalto, de invasão numa residência, de um carro roubado? E ninguém deu resposta? De sequestro? Não, nunca se dá resposta. A verdade é essa. Politicamente é muito ruim, seja qual for algum representante do poder público, simplesmente assumir uma posição de desgaste ou de ineficiência, ou pelo menos de derrota no quadro, que nem hoje no Brasil inteiro. Politicamente eu não tenho essa ilusão, mas que é a hora do poder público ter uma conversa franca com a população, até porque nós sabemos, é isso que eu estou falando, todo mundo sabe, o quadro de insegurança é gigantesco, ninguém tem mais segurança, ninguém mais volta para casa à noite com tranquilidade. Porque pelo menos o Exército e a Aeronáutica, que nós não temos mais, né, por enquanto, mas pelo menos esses dois têm que ter presença efetiva e qualificada aqui no Acre. Como eu falei, o estado do Acre tem 800 quilômetros de fronteira seca com esses dois países, seca, não estou falando nem totalmente descobertas, entra e sai quem quiser, com droga, com tudo nessas fronteiras, totalmente descobertas. Para concluir a nossa conversa, pagamento de advogado dativo, como é que está essa novela? Que tema importante, que tema caro para a OAB. A advocacia dativa é aquele advogado particular que atua na ausência ou na impossibilidade de um defensor público. O juiz chama você para defender aquele cidadão que não tem condição de pagar um advogado privado. Cerca de 70% dos processos hoje em tramitação na Justiça Estadual tramitam pela Defensoria Pública. O Estado do Acre é um estado pobre, a população pobre, então as pessoas não têm dinheiro para pagar advogado, vão para a Defensoria Pública. Cruzeiro do Sul, por exemplo, a segunda maior comarca, a segunda maior cidade do estado. Milhares de processos, um defensor público. E o que acontece? O processo não pode parar. Tem processo criminal, tem processo da área de família, que está apresentando pensão. O que acontece? O juiz chama um advogado privado, é chamado advogado dativo, para que ele cumpra esse munus público, que no fim é uma função pública, porque está ali em substituição ao poder público, à ineficiência do poder público, e arbitra um valor. Olha, pela sua audiência você teve aqui, vou arbitrar 100, 200, 300, 400 reais. E o Estado é que tem que pagar isso, como eu falei, porque está substituindo a figura da defensoria. Temos uma lei muito nova no Estado, uma lei estadual, que prevê um prazo máximo de pagamento, um controle de limite de honorários, para que não fique exorbitante, para que seja alguma coisa equilibrada. Infelizmente, o Estado do Acre claudica na sua missão de pagar, nunca pagou. A lei é muito nova, de iniciativa do Poder Executivo, e hoje, por uma situação de filigrana, por uma situação de desconcerto entre a Procuradoria do Estado e a Secretaria da Fazenda, nós estamos vivendo uma situação constrangedora, uma situação difícil. Já tem uma cifra? Nós temos algumas situações, para ano passado, foi cerca de 5 milhões de reais no ano para a questão da advocacia dativa. Para você ver como a advocacia dativa é importante. Cruzeiro do Sul para. O Poder Judiciário em Cruzeiro do Sul para se não tiver advocacia dativa. A importância do advogado dativo para que as pessoas tenham acesso, principalmente os mais desvalidos, que têm acesso ao direito, como eu falei, questão de pensão. E o governo se mostra insensível. E o governo se mostra renitente, tenho tentado, a verdade é essa, falo com muita tranquilidade, porque todas as possibilidades, suas horas amigáveis, eu tenho tentado, em nome da OAB, que o governo resolva essa situação. Como eu falei, é uma situação que a OAB, em que o advogado substitui a ausência do poder público, e o poder público não tem honrado com essa sua obrigação de pagar quem efetivamente trabalhou e trabalhou para a população acreana. Foi dado o recado. Obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez, a OAB está sempre à disposição. Bom, Gazeta Entrevista volta em instantes. Até lá.